E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality. Estamos aqui no quarto episódio da terceira temporada do Optimus Card. E principalmente quem está acompanhando, todos os episódios dessa terceira temporada já ultrapassaram a casa das 100 visualizações. Nessa temporada não tem meta, eles não estão divulgando, eles só convidam os amigos para poderem assistir, coisa que muito provavelmente alguém da primeira, alguém da segunda também fizeram. Então, só de imaginar que essa temporada tá batendo a casa das 100 visualizações, sem divulgação, sem meta, isso já me deixa muito feliz e muito honrado e muito grato a essas pessoas por isso. E para começar esse quarto episódio, a gente precisa rever algumas coisas que aconteceram no episódio passado, duas situações. A primeira do Yuri, que para vocês aí de casa foi passado corretamente, que ele era um high, mas na hora que eu divulguei pro elenco, eu coloquei que o Yuri era safe. Então, só fazendo a correção, o Yuri é high e ele ganha um ponto extra em batalha. Agora, uma correção importante que eu passei errado tanto para vocês aí de casa quanto para o elenco lá no grupo da comunicação. O desempate entre Emma e Daya, lá do final do episódio passado, que eu falei que tinha que ter ali um desempate entre os dois. Na verdade, não precisa ter desempate, porque por alguma loucura da minha cabeça, eu acabei tirando 2 pontos a mais da Daya, que não precisava. E agradeço muito a Bruna, que assistiu e foi lá me corrigir. Isso é muito importante, que quando vocês estão assistindo o episódio, vocês percebam alguma coisa, vocês podem vir até mim e perguntar. Como eu sempre falo, somos seres humanos e às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa que não podia ter deixado passar. A sorte é que tem o próximo episódio, como esse, e a gente pode vir aqui e corrigir uma situação que ainda dá tempo de corrigir. No episódio passado, a Daya era para ter ficado com menos 20, e por alguma coisa da minha cabeça eu coloquei menos 22 para ela. Com isso, pelo fato de eu ter colocado menos 22 para ela acabou empatando com o menino Emma, que não precisava, porque ela tinha 2 pontos a mais, ela ia para 78. Então, de fato, o Emma fica no LOL com menos 1 e a Daya no episódio ficou safe. Muito provavelmente vai aparecer para vocês algum print aqui mostrando para vocês a pontuação correta. Então, Daya ficou num safe e o Emma acabou ficando no LOL com menos 1. Dadas as devidas correções, que são extremamente importantes. Muito obrigado, Bruna, por ter me alertado. Bom, agora vamos falar sobre esse quarto episódio. Vou falar pra vocês, é um episódio bem difícil, é um episódio que é uma grande montanha-russa. Esse episódio, gente, ele vai ficar ali na memória de muita gente. É o episódio do plot, é o episódio de grande movimentação, é o episódio de confronto de poderes, porque a gente vai ter muitos poderes extremamente significativos para dentro da competição que vão estar nesse episódio. Então a gente vai ver um confronto de muitos poderes se batendo, que teve gente nas apostas também que acabou fazendo alguns exposed aí, não diretamente, mas que vai deixar nossa imaginação bem fértil para imaginar o que tá acontecendo. Já pega ali um remedinho para você que é nervoso, para você que é nervosa, porque esse episódio tá muito quente. Já pega uma aguinha gelada, porque você vai precisar, porque esse episódio realmente é para mexer com as estruturas. E é isso, meu povo. A terceira temporada tá recém começando, esse é só o quarto episódio, então esse episódio vai mostrar pra vocês que esse povo veio pra chegar com os 2 pés e tornarem a melhor temporada do Optimus Card. Esse eu vejo um mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.
Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Só pra falar uma curiosidade pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que curtem esse tipo de curiosidade, pra saber um pouco mais sobre as temporadas. O Carlos, que foi o primeiro eliminado dessa temporada, ele estava com o deck de número 10. Toda temporada os decks eles são diferentes, não é porque o deck 1 vai ter sempre as mesmas cartas, não, sempre renova. Mas no deck 10, lá na primeira temporada, a pessoa que estava com o deck 10 era a Dani, que chegou na grande final da primeira temporada. Na segunda temporada, quem estava com o deck de número 10 era o Marlos, que acabou ficando no top 10 da competição, mas foi um ótimo jogador. Agora, os próximos eliminados eu venho atualizando vocês quem em cada temporada ficou com o deck da pessoa. Agora a gente vai assistir o vídeo da regra do desafio. Muito provavelmente você já viu na descrição que é um desafio de branding, então a gente vai ver como é que vai funcionar a regra desse episódio. Vamos lá. Deslizam, atenção no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. É um branding show. A gente vai poder, além do branding, que a gente viu que é multiplicado por 2, a gente vai poder agregar um outro atributo. Mas dessa vez a gente não vai poder escolher qualquer atributo. São apenas 3 atributos que estão disponíveis para serem agregados ao branding, que é look, improviso ou atuação. Aí vai depender de cada participante escolher ali a carta que está mais adequada dentro da realidade dele, claro, somado com o poder dele. O atributo mais agregado tira 7 pontos de todos os participantes que se utilizaram daquele atributo agregador. E o atributo menos agregado, os envolvidos, ou seja, os participantes que escolheram aquele atributo, ganham mais 3 pontos. Agora a gente vai para a planilha e vê as apostas individuais de cada um. E é aí que a gente vai entender o porquê que esse episódio vai se tornar um dos melhores episódios de todas as temporadas. Eita, vamos lá para a planilha. Já estamos aqui na planilha e como a gente pode ver, é um branding show, 2 vezes branding e cada um do nosso elenco vai poder agregar mais um atributo entre look, improviso e atuação. Aí vai depender individualmente de cada um do nosso elenco as escolhas individuais que vão fazer. Agora a gente vai para as apostas, que dessa vez a gente não vai conseguir, por mais que a gente queira, seguir a linha de apostas, a ordem de apostas. Em algum momento a gente pode até conseguir, mas nesse primeiro momento é impossível, porque é tanto plot, gente, que a gente vai precisar expor alguns plots já de cara para vocês, porque esses plots eles são fundamentais para o próprio episódio conseguir se desenvolver. Então a gente vai ter que seguir a ordem do plot dessa vez e não a ordem de aposta. Para começar, a gente vai ir para o nosso querido Henrico, que ele é um causador de um grande plot desse episódio, então a gente vai ter que ir para ele, que foi o 7º a apostar, mas vai ter que ser o primeiro a expor a sua aposta. Então vamos ver a aposta do menino Henrico. Vamos lá. Oi, aqui é o Henrico, falando diretamente do trabalho para fazer minha querida aposta. E no episódio passado eu apostei a Kate, pensando que seria uma estratégia boa usar ela ali,
porque era um desafio que me dava 5 pontinhos. Eu acho que poderia me deixar numa boa colocação. Eu sabia que eu não ia ser o winner, tinha consciência disso, porque as pessoas iam com gosto. Mas eu não cheguei nem no raid, porque eu fui roubado. Roubaram meus pontos. Mas jogo que segue, né? Bom, para esse ciclo eu tava pensando, eu tinha algumas cartas assim boas pra apostar. Só que eu fiquei pensando, cara, de novo a mesma estratégia. Aí eu falei, não, vai ser essa não. Então foi isso que me levou a querer usar essa carta, pelo poder dela, pra causar uma confusãozinha. Talvez dê tudo errado, mas a intenção é causar uma confusãozinha. Então, por isso, eu resolvi estar usando a Eva de pura magia, ou de eterna magia. A princípio, em 2 de Brand e 1 de Luke. Não sei se isso vai acontecer, né? Vamos ver. É exatamente ela pra dar uma apimentadinha no jogo, pra ser bom. Talvez eu devesse ter guardado ela mais pra frente, mas a minha intuição fala usar ela agora que vai dar bom. Bom, é isso. Um beijo, tchau. Como a gente viu, o Henrico apostou a Eva de eterna magia. E antes da gente ir de fato para a somatória dos pontos dele, a gente vai direto pro poder da carta. Vamos lá para Eva de eterna magia, apostada pelo menino Henrico. O poder dela diz: pianista. Eva é uma grande pianista, famosa não só no Brasil. Quando usada, ela substitui o desafio da rodada por um desafio de uma vez singing, uma vez canto. Gente, pelo amor de Deus, isso foi comprado! Boninho, por que você fez isso? É, meu povo. Isso significa que o desafio deixa de ser um branding e o desafio agora é canto, uma vez singing. É uma carta para pegar todos os outros jogadores de calcinha na mão, isso é um fato, é uma carta trunfo, é uma carta de grande virada dentro do jogo, porque ele vai pegar todos os outros participantes de fato com a calcinha na mão. Porque enquanto todo mundo focou em apostar uma carta boa em branding, vem o Henrico de tangente e mete um canto. Ou seja, ninguém que apostou nessa rodada estava esperando um desafio de canto. Ou seja, realmente ele consegue movimentar o jogo, consegue criar um grande plot. Uma loucura. É, minha gente, é uma loucura. Então, vamos ajustar aqui agora. Então, agora, o que vai valer para cada aposta é o canto. É, meu povo. Olha a loucura. Bom, vamos ver aqui. A Eva, ela tem 93 pontos de canto, então ele já garante 93 pontos no desafio. Agora, a gente não vai poder seguir a ordem, porque agora a gente vai ter que ir para mais uma aposta e abrir o poder logo na sequência. E dessa vez a gente vai ter que ir pro menino Yuri. Yuri, hein? Teu deck tá muito bom, porque na semana passada teu deck também teve que ser... A tua carta também teve que ser aberta antes, por causa do poder, por causa da Mércia. Agora de novo, olha, tô vendo, hein? Teu deck tá muito bom. Vamos ver esse deck aí pra ver se tá correto, hein? Oi, gente, Yuri aqui mais uma vez pra fazer minha aposta. Tô seguindo uma linha de raciocínio de jogo que eu espero que dê certo. Rodada passada eu consegui um high, não sei porque o Douglas colocou safe. Eu espero que ele conserte isso. Tô lutando aí pra ter o meu win, vendo algumas jogadas, algumas possibilidades e espero que dê certo da maneira que eu tô fazendo. Pra rodada de agora, que é o Branding Show, eu escolhi a personagem Dinah da novela A Viagem. E aí são 2 vezes Branding e 1 vez um atributo entre improviso, look ou atuação. Eu espero que a minha estratégia dê certo, né, nessa rodada. E então eu vou escolher o atributo de look. Espero que dê certo pra mim e é isso. O Yuri apostou a Dinah de A Viagem. A Dinah, ela tem 78 pontos em canto. Porém, o poder da Dinah diz videolocadora. Qualquer carta que tenha mais de 90 pontos de branding perderá 7 pontos extras, independente do desafio em que Dinah for jogada. E Dinah ganha 1 ponto extra por cada carta atacada pelo poder.
O Yuri deu muita sorte, porque eu acho que ele focou sim no desafio de branding, porém a carta ela diz que independentemente do desafio em que a Dinah for jogada, as cartas que tem de 91 para cima perdem 7 pontos e automaticamente o Yuri ganha 1 ponto por cada carta atacada. E a gente volta para Eva do Henrico, que tem 91 de branding, ou seja, é atacada por ele, perde menos 7 e o Yuri com isso ganha mais 1. O Henrico tá com 86 pontos e o Yuri com 79 pontos. Eu acho que agora sim a gente pode seguir a ordem de apostas, lembrando que agora o desafio é de canto e quem tem 91 para cima é atacado pela carta do Yuri e perde menos 7 pontos no desafio. E agora vamos para ele, pro Osaías, que de fato foi o primeiro a apostar. Vamos lá. Pessoal, sou aqui de novo, o Osaías, né, do Piauí. Depois de pensar, de analisar, depois de pensar de novo, depois de bugar a cabeça, de perguntar também e de analisar e pensar de novo, eu espero que eu tenha feito uma boa aposta, boa escolha, né? Então eu escolhi a Capitu, da novela Laços de Família, e como o atributo já vem pré-definido, o outro atributo que eu adiciono é o atuação. Vamos aí para o próximo desafio. Até a próxima e abraço. O Osaías apostou a Capitu de Laços de Família. Ela tem 80 pontos de branding. Mesmo que fosse ainda um desafio de branding, Osaías, a tua carta não é muito boa em branding. Eu não entendi o raciocínio que você teve para apostar essa carta. Você recebe 71 porque agora o desafio é de canto, mas mesmo que fosse um desafio de branding, 80 pontos em branding não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Como ele tem 80 em branding, ele não é atacado pelo poder do Yuri, então não recebe ali os menos 7. Agora vamos para ele, pro menino André. Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Aqui quem fala é o André Potter. Nem vou falar pra vocês sobre o que aconteceu na semana passada, sábado, porque, gente, eu falo pra você, foi complicado. Então, mas, tirando isso, vamos pra boa parte, que estou novamente no jogo. Hoje a minha aposta vai ser na Helena, de Mulheres Apaixonadas. E o atributo que eu vou usar vai ser Look. O André apostou a Helena de Mulheres Apaixonadas. Ela tem 79 pontos de canto, porém ela tem 93 de branding. Então ela é afetada pela carta do Yuri, então menos 7 pro André e mais 1 para o Yuri, que vai para 2. Nesse momento, então, o Yuri vai para 80 pontos e o André fica com 72 pontos. Agora vamos para ele, pro menino Breno. Vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Breno. Estamos aí para mais um episódio do Optimus Card. Fico feliz de não ter sido o FB. Eu realmente estava com bastante receio, porque, claro, né? É uma coisa que eu assisti muito das outras temporadas é que quanto mais pessoas estiverem no jogo, mais poderes podem interferir. E realmente interferiu bastante coisa. Acabou que eu caí um pouco do que eu imaginava. Eu perdi muitos pontos. Involuntariamente, né? Eu achei que seria voluntariamente, muito pelo que eu disse no episódio, do fato de eu já ter os mais 16 de uma forma escancarada, que todo mundo poderia fazer uma estratégia contra esses mais 16, mas felizmente não houve isso, e eu fico feliz. Seguimos para o próximo ciclo. Enfim, gente, começando aqui sobre o Carlos. Eu realmente não conversei com o Carlos nesse jogo. Eu já conheci ele de outros jogos, eu sempre fui uma pessoa que eu já joguei outros jogos, gostava bastante dele, mas infelizmente aqui é um jogo que acaba que é mais uma troca mais no grupo, ou às vezes um PV ou outro, mas nada muito do jogo, tipo, o que você vai usar, os poderes, porque acaba que tudo pode ser uma arma a favor, claro que pode, mas também pode ser uma arma contra. Acho que o Carlos, ele colocou uma carta boa, eu tava comentando, era a carta de maior média entre todas as cartas, se a gente for fazer a análise, e mesmo assim ele saiu, o que torna mais preocupante e o quanto a imersão e a dimensão dos poderes pode alterar tudo. Mas enfim, gente, para esse ciclo de hoje eu quis usar uma carta que tem uma média legal. Meu poder creio que não vai ser acionado, mas eu acho que essa carta, o melhor ciclo dentre os que vão ter para ela
ser usada é agora. Eu acho que ela é uma carta bacana, uma carta forte. Como tem aquela questão de adicionar pontos ou de perder pontos, ela tem mais de uma opção que eu possa usar. Então, para essa eu vou usar o improviso, porque eu realmente fiz uma análise das outras temporadas, das cartas que foram acionadas, e eu creio que improviso não seja o mais acionado. Espero eu. Talvez a atuação seja o mais acionado. Pode ser que eu esteja errado, com certeza, mas eu acho que o improviso vai me ajudar melhor. Mas dito isso, eu vou escolher a Geisa. E é isso, gente. A Geisa e como improviso. Boa noite a todos. O Breno apostou a Geisa de A Força do Querer, que tem 76 pontos em canto, porém tem 95 pontos em branding. É atacado pelo poder do Yuri, perde -7, dando mais 1 pro Yuri, que vai para 3. Com isso, o Yuri vai para 81 e o Breno fica com 69 pontos. Agora a gente vai para ele, pro SK8. Fala família, tudo bom? Quem fala é o Flávio, vulgo SK8. Primeiramente queria agradecer, eu recebi uma mensagem muito especial. Queria agradecer alguns comentários muito legais e positivos sobre a minha participação. E vamos pro desafio. Hoje eu vou ser breve, tô na rua, tá frio e eu tenho compromisso também. Então o desafio é um brand, ele tem 2 pesos de brand como atributo e 1 de nossa escolha. O de nossa escolha, livre, espontânea vontade, eu vou colocar o look. Eu acho que muita gente vai de improviso. É um atributo mais alto, porém eu acho que muita gente vai de improviso. Então, por uma estratégia, eu vou de look e o brand. E eu vou usar a Charlotte de Guerra dos Sexos. Eu acho que é uma carta forte. A habilidade dela pode me beneficiar muito. E eu acho que vai ser um plot muito interessante. Então, por esse motivo, eu vou usar essa carta. Um beijo, até a próxima. E fiquem com essa vista maravilhosa. Beijinhos. O SK8 apostou a Charlotte de Guerra dos Sexos, carta dessa terceira temporada. Ela tem 76 pontos em canto. Ela tem 94 em branding, então -7. E mais 1 ponto pro Yuri, que vai para 4 pontos extras nesse momento. E o SK8 também fica com 69 pontos. Agora vamos para ele, para Adrian. Boa noite, galera. Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma noite aí. Mais um episódio, mais um desafio, mais um ciclo. E iniciando e já se encerrando, né? Porque é tão rapidinho. Bom, cara, olha, esse desafio foi complicado, viu? Pensei, repensei, revi, montei tanta estratégia que o meu cérebro, ó, puf, bugou tudinho. Olhando todas as minhas cartas, eu acho que essa possa ser a melhor escolha para esse momento. Não vi eu fazendo outra escolha, porque tentei realmente analisar minhas cartas de um contexto geral. E eu acho que para esse desafio tem que ser esse. Tem que ser essa, não pode ser outra. A carta que eu vou usar nesse desafio é a Dona Francisquinha, de Como Uma Onda. E o atributo de escolha que eu quero é o de atuação. Eu espero que a minha estratégia que eu vou tomar perante o poder dela seja a melhor possível. Que isso dê um bom resultado, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. O Adrian apostou a Dona Francisquinha da novela Como Uma Onda. Ela tem 82 pontos de canto, mas tem 94 de branding, então -7 pro Adrian e mais 1 pro Yuri. Yuri vai para 83 pontos e o menino Adrian vai para 75 pontos. Agora vamos para ele, pro menino Vicky. Vamos lá. Oi, telespectadores do Optimus Card. Nesse terceiro desafio, eu vou escolher uma carta do meu deck visando a estratégia de carta de ataque. Que se tiver participante atacando ou tirando ponto da minha carta, aí eu uso essa visando o ataque. Então, para isso, eu resolvi escolher a Mega de Geração Brasil. Vou atribuir o multiplicar por 1. Aí eu tinha que escolher ou atuação, ou no improviso, ou no look. Aí eu escolhi multiplicar por 1 nela, o atributo look. Então é isso, boa noite. O Vicky também apostou uma carta dessa terceira temporada. A gente viu que nesse desafio tem bastante cartas da terceira temporada. Ele apostou a Megan de Geração Brasil e ela tem 84 pontos de canto. Porém tem 91 de branding, então -7 para ele e mais 1 ponto pro Yuri. Yuri vai para 84 pontos e Vicky com 77 pontos. Vamos agora para ela, para Stephanie. Vamos lá. Olá, meus amores, boa noite. A carta que eu vou jogar para esse terceiro episódio é a Ana Francisca do Chocolate com Pimenta, com atributo 2 em look.
A Stephanie apostou a Ana Francisca de chocolate com pimenta, que tem 88 pontos em canto, mas tem 91 em branding, então menos 7 para ela e mais 1 para o menino Yuri, que acabou dando muita sorte nesse contexto todo, nessa grande virada. Por mais que o Yuri tenha apenas 78 pontos de canto, a carta dele tá dando uma vantagem absurda para ele, porque ele tá ganhando bastante pontos extras. Agora o Yuri foi para 85 pontos, enquanto a Stephanie foi para 81 pontos. Agora vamos para ela, para a menina Bruna. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom, nesse ciclo a gente precisa apostar uma carta sendo 2 vezes em brand e 1 vez em um atributo que a gente tem lá 3 opções para escolher. Eu vou estar escolhendo o Luke na carta do Leal de Tempos Modernos. Gente, eu vou ser mais breve na escolha da carta porque eu quero fazer um comentário. Esse ciclo aconteceu uma coisa um pouco inusitada comigo. Uma pessoa, que eu até confio, chegou até mim querendo fazer uma aliança com base na carta que ela iria jogar, dizendo que não queria me prejudicar. E eu até iria aceitar porque é uma pessoa que eu gosto, confio e tal. Só que não sei se essa mesma pessoa tentou fazer essa aliança com outra pessoa e essa pessoa usou dessa informação dela de má fé ou se tem alguma coisa por trás. Mas uma segunda pessoa chegou até mim me oferecendo a mesma aliança e dizendo que também tinha essa carta. Achei um pouco engraçado, né? Porque eu acho difícil que 2 pessoas tivessem a mesma carta. A Bruna apostou o Leal de Tempos Modernos, que tem 77 pontos em canto. Ele tem 94 pontos em branding, então menos 7 para ela e mais 1 para o menino Yuri. Com isso a Bruna fica com 70 pontos. Agora vamos para ele, para Silvio. Mas antes da gente ir para Silvio, a gente precisa conversar sobre o que a Bruna falou no vídeo de aposta dela. Então a gente percebeu que 2 pessoas procuraram ela com o mesmo objetivo e mostrando as 2 cartas que ela falou que são 2 cartas iguais. Eu não sei o que chegou, porque tudo que a gente vai falar aqui é só suposição, supostamente, a gente não tem certeza de nada. E mesmo se eu tivesse, continuaria sendo supostamente, mas só para esclarecer a Bruna que sim, pode ser que tenha 2 cartas iguais no baralho. Para quem assistiu a primeira e a segunda temporada, sabe que tem uma carta que tem 2 vezes espalhadas pelos decks. Lá na primeira temporada foi a Vanessa de Todas as Flores, na segunda temporada foi a Luna de Fuzue, que estava no deck de 2 participantes. Lá na primeira temporada, a Vanessa estava no deck do Matheus Gonçalves e do Caio. Na segunda temporada, a Luna estava no deck da Clarice e do Renison. E nessa terceira temporada tem uma carta que sim está repetida no deck de 2 participantes. E a gente vai descobrir só quando elas acabarem saindo. Se saírem, né? A gente não tem como a gente saber. Então agora sim, vamos pro Silvio. Fala, meu povo do Optimus. Silvio Diego aqui mais uma vez, saindo do trabalho, correndo para gravar o vídeo. Peço desculpas, mas eu tive muita dúvida do que jogar nessa rodada. Falando um pouquinho sobre o que passou, parabéns ao Carlos, saiu por cima, a galera tá jogando muito bem. Então assim, nessa rodada eu vou arriscar muito. Eu não sei se o Douglas vai entender minha jogada, nem a galera, mas eu vou arriscar. A galera tá indo com força para poder ganhar pontos. Eu estou bem mal das pernas no ranking, mas mesmo assim, o fato de eu ter conseguido o winner na rodada anterior pode me deixar no spotlight, né? A galera achar que eu posso ser alvo, não sei, eu tô com medo de sofrer alguma retaliação, algum ataque. Espero que não, tá? Que dê tudo certo. E eu vou arriscar, apesar de ter outras opções para essa rodada, que é de branding, né? Um atributo que a gente escolhe. Eu vou, então, com a Irene, de Terra e Paixão. E eu vou usar como atributo adicional a atuação. Eu tô com medo de que mais pessoas escolham a atuação, até porque se falando de atores, a atuação, né, tende a ser mais alta da maioria das cartas, pelo menos pelo que eu observei. Então a chance de eu perder os pontos é grande, mas eu vou pela lógica, é o meu melhor atributo da carta, sem ser o branding, que é obrigatório 2 vezes, e torçam muito por mim, eu quero muito ficar, eu tô me dedicando demais, sabe, pensando com a cabeça, como se fala, fora da caixa, né, eu tô me dedicando muito. Eu acho que se o Douglas me selecionou para esse jogo foi porque ele achou que eu tinha algum potencial, e eu tô tentando entregar isso e espero não morrer agora. Por favor, torçam muito por mim para que dê tudo certo, tá
tá bom? Um grande abraço e até o próximo... Eita, quase que não sai. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Silvio apostou a Irene, de Terra e Paixão, que tem 71 pontos em canto. Ela tem 90 em Brand, então ela não é afetada pelo ataque da carta do Yuri. Agora vamos pra Daya. Oi, gente. Então, vamos lá para mais uma aposta. Estou indo por estratégia, analisei bem a carta. Porém, não adianta ter muita estratégia aqui não, gente, porque eu acho que é mais sorte isso aqui do que estratégia, né? Porque ninguém sabe as cartas dos coleguinhas e não adianta falar que é estratégia, porque às vezes a gente acha que vai se dar bem e se dá mal. Quase me lasquei na jogada passada. Então, eu vou apostar a Rebeca, de Um Lugar ao Sol, que é 2 vezes Blend, acho que é assim que fala, que eu não sei falar inglês mesmo, e 1 vez Look, tá? E é isso. Beijos e vamos ver no que vai dar. A Daya apostou a Rebeca, de Um Lugar ao Sol. A Rebeca, ela tem 77 pontos de canto e ela tem 93 de branding. Então, menos 7 para a Daya, mais 1 ponto para o Yuri, que com isso acaba ficando em primeiro lugar, pelo menos por enquanto, com 87 pontos. E a Daya acaba ficando com menos 7, indo para 70. Só que, Daya, eu tenho uma outra notícia bastante ruim para te dar. Carlos, quando foi eliminado, ele tinha a carta do Alexandre. E o poder da carta do Alexandre tornava ele um espírito obsessor que, a partir do momento que ele fosse eliminado, ele poderia tirar menos 5 de um participante até o momento desse participante ser eliminado ou, quem sabe, se tornar campeão ou campeã da temporada. Carlos atacou você, então, a partir de agora, todos os próximos desafios você vai vir já com menos 5. Você já tem menos 7, você vai para menos 12, ficando com 65 pontos, pelo menos por enquanto. Agora, por último, mas não menos importante, vamos para ele, pro Ema. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Ema, estou aqui mais uma vez para fazer a minha aposta. O desafio desse episódio, ele já veio com um atributo definido, inclusive vai ser multiplicado por 2, e não vou falar sobre esse atributo, pois acredito que os outros participantes irão falar, e vai ficar uma coisa bem maçante e repetitiva. A minha função é adicionar outro atributo na aposta. E a carta que eu escolhi foi o personagem Ramon, da novela Bom Sucesso. O atributo que eu irei adicionar na aposta vai ser Look. E confesso que estou um pouco receoso, um pouco com medo de estar utilizando essa carta nesse momento do jogo. Ema apostou o Ramon, da novela Bom Sucesso. Ele tem 81 pontos de canto e tem 90 de branding, então não é atacado pela carta do menino Yuri. Então, nesse momento, como é que ficamos na classificação geral? Yuri em primeiro lugar com 87 pontos, Henrico em segundo lugar com 86 pontos, Stephanie em terceiro, empatada com o Ema, ambos com 81 pontos. Em quinto lugar, o Vicky com 77 pontos. Em sexto lugar, o Adrian com 75. Em sétimo lugar, o André com 72. Oitavo e nono lugar, empatados, Osaías e Silvio com 71 pontos. Bruna em décimo com 70 pontos. Breno e SK8 empatados com 69 pontos. E Daya em 13º com 65 pontos. Realmente a pontuação de todos foi muito, muito para baixo. Agora sim a gente vai só de tobogã, galera, porque agora são poderes assim que vão deixar a gente maluco e a gente tem que ir com calma, porque se for muito apressado, em 1 segundo a gente já perdeu tudo e vai ter que voltar para poder entender a loucura que aconteceu. Agora, para um poder muito importante, a gente vai ter que ir para o menino Adrian. Então a gente vai ir direto para o poder e a abertura, na verdade, do poder dele, porque o poder dele também é um grande plot e vai movimentar bastante a vida dos outros participantes. Então vamos lá pro poder do menino Adrian. Adrian apostou a Dona Francisquinha, da novela Como Uma Onda, e o poder diz: farejando traições. O portador da carta poderá ver todas as cartas apostadas na rodada. Eu tô passada, chocada. Sem os poderes. Apenas os atributos, ou seja, sem os poderes e sem a pontuação das batalhas. Somente os atributos de cada carta apostada nesse desafio. E poderá bloquear 3 cartas para não serem usados os poderes. Ela disse isso? Eu não
posso acreditar. O Adrian, ele teve um tempo pequeno para poder fazer isso, ele teve 10 minutos. Ele recebeu no privado dele o print com todas as apostas, apenas os atributos. Teve 10 minutos para decidir 3 cartas que seriam bloqueadas, ou seja, os poderes não seriam validados nessa rodada, que estão bloqueados pelo poder da Dona Francisquinha. 10 minutos é muito difícil, ele teve que pensar em alguma estratégia para poder adotar e para poder decidir como que ele iria bloquear 3 cartas. Como que eu mandei para ele? Eu mandei para ele na ordem de aposta. É óbvio que ele não sabia, mas eu mandei para ele na ordem de aposta. Mandei a carta do Osaías, a número 1, André número 2, Yuri número 3, Breno número 4, SK8 número 5. Aí eu pulei ele porque ele era o número 6, então o número 6 eu não mandei. Mandei o Henrico número 7 e assim sucessivamente. Como vocês podem ver aqui, eu já tinha colocado, ele bloqueou a carta de número 1, a carta de número 9 e a carta de número 11. Então ele bloqueou o poder do Osaías, a carta do Osaías não vai poder ser utilizado o poder. Bloqueou o número 9, que é a aposta da Stephanie, então a carta da Ana Francisca não vai ter validade, o poder. E bloqueou o número 11, que foi a carta do menino Silvio, então a Irene não vai poder ter o poder dela ativado. Meu povo, a loucura do jogo. Então agora a gente vai ler apenas o poder da carta de cada um deles pra gente poder entender o que queria movimentar o jogo ou não. Vamos primeiro para ele, pro Osaías, número 1, que apostou a Capitu de Laços de Família e o poder diz: AGP de milhões. Todos os personagens masculinos usados na rodada doam 3 pontos para a Capitu. Apenas Leal e Ramon acabariam doando esses 3 pontos, ele ficaria com 6 pontos a mais. Agora vamos para a carta da Stephanie, que ela apostou a Ana Francisca de Chocolate com Pimenta e o poder diz: A Vingança. Ana Francisca tira 9 pontos de todas as vilãs usadas no mesmo desafio e bloqueia por 2 rodadas, essa e a próxima, um participante de vencer o desafio, mesmo que tenha pontos suficientes para isso. Bom, acho que quem tem que agradecer o bloqueio da carta dela é Silvio pelas 2 razões. Primeiro que Silvio foi o único participante dessa rodada que apostou uma vilã, que apostou a Irene de Terra e Paixão, então ele seria o único que perderia menos 9, e também a Stephanie havia bloqueado o próprio Silvio, já que ele atacou ela lá no episódio de estreia, ela acabou se vingando literalmente, já que a carta se diz a vingança, ela acabou se vingando dele, também tinha bloqueado ele para ele não vencer esse desafio e também não vencer o próximo. Mas como ela foi bloqueada, ele acaba não perdendo os 9 pontos e também acaba aí não sendo bloqueado para vencer o desafio. Agora a gente vai para ele, pro Silvio, que apostou a Irene de Terra e Paixão, e o poder diz: Herança. Irene é capaz de tudo pela herança dos La Selva. Com isso, irá obter a mesma pontuação da carta que mais pontuou no desafio. Então imagina só se o poder fosse tudo ativado. Ele iria obter a mesma pontuação do primeiro colocado. Vamos supor que o episódio terminasse agora. Ele iria obter os 87 pontos, que é a mesma pontuação que o Yuri tem, e ele poderia até inclusive se tornar o winner, porque iria empatar e o desempate seria pela atuação. Mas eu acho que quem mais sai prejudicado no final das contas é o próprio Silvio, que já não vem com pontos bons, mesmo se tornando winner no episódio passado, e nesse ele seguiu por um caminho, seguiu por uma estratégia. Como eu falei pra vocês, tudo que eu vou falar aqui é supostamente, não tenho certeza de nada, e mesmo se tivesse, não diria, continua sendo tudo supostamente, mas eu acho que Silvio sabia do poder do Henrico, e eu acho que pelo fato de saber o poder do Henrico, você poderia ter buscado uma outra vertente para seguir. Acho que você seguiu um caminho, e eu acho, Silvio, que você tá seguindo os mesmos passos do Fessel da segunda temporada. A tua sorte é que tá acontecendo no começo, e talvez você consiga reverter a situação a teu favor. A gente, no primeiro momento, dá aquela falsa sensação de que saber o poder do outro, saber o que vai acontecer, nos dá uma vantagem. Mas será que nos dá uma vantagem? Ou será que nos dá uma desvantagem? Porque ao mesmo tempo que eu sei o poder da carta do outro e eu sei o que vai acontecer, eu tento me contornar para tentar não ir muito bem, não jogar uma carta forte, porque eu sei o poder, então eu tento sempre indo por ali, por aqui e jogando uma carta que pode dar certo, que pode não dar, no teu caso acabou não dando. E eu acho que você é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente estrategista, você é um dos melhores jogadores desse mundo virtual. E não sou eu que tô dizendo. Todo mundo de reality virtual que é da antiga sabe o quanto o Silvio é bom. Então eu acho que você poderia ter seguido por um caminho, mas você optou por seguir por outro e você acabou sendo bloqueado. Até a própria
Daya, ela falou lá no vídeo de aposta dela, o jogo ele não é sorte, ele é um jogo, ele é um jogo de sorte, ele não é um jogo de estratégia. Na verdade, Daya, é que o princípio básico do jogo, ele é um jogo individual, que é uma coisa que a gente fala desde da primeira temporada. Então, se você avaliar que é um jogo individual, sim, ele é um jogo de estratégia, porque é só você com o teu deck. A sorte, ela é os outros. E sobre os outros, eu não tenho controle. Mas sobre os outros, eu não tenho controle na competição, eu não tenho controle na vida. Vamos supor que eu esteja namorando alguém. Por mais que eu goste da pessoa, por mais que eu esteja envolvido com a pessoa, eu não tenho controle sobre a pessoa. Eu não tenho controle sobre os atos da pessoa. A pessoa vai fazer o que ela acha que tem que fazer e talvez com isso a gente acabe terminando ou acabe acontecendo inúmeras coisas que muitas das vezes eu não tenho o controle. Eu tenho controle sobre mim, sobre os meus atos, sobre o que eu faço, sobre o que eu acho certo fazer, mas eu não tenho controle sobre os outros. Então talvez isso seja a sorte da vida. Aqui dentro da competição é a mesma coisa. Se é você com o teu deck, é por estratégia. É você criando a tua estratégia com o que você tem, com a tua realidade, com os fatos que você tem na tua mão. Então você vai pegar o teu deck e você vai fazer a tua estratégia. Se der bom ou se der ruim, aí isso é uma consequência do jogo, mas é uma coisa que você não tem tanta influência. Você não tem mais influência sobre isso. A tua influência como jogador e como estrategista é a escolha que você vai fazer com o deck que você tem. Se vai dar certo ou não, aí já não cabe mais a você, porque daí tem outras circunstâncias que vão acabar impedindo ou favorecendo que dê certo a tua jogada. Mas aí você já não tem mais controle. Mas a estratégia, ela tá aonde você tem o controle. O que você já não tem controle, daí é sorte. Isso é um jogo individual, ele é um jogo de estratégia. Agora vamos para ele e pro Emma, que apostou Ramon de bom sucesso, e o poder diz: jogador caro. Se usado até o episódio 5, ganha bônus de até 10 pontos. O portador da carta irá escolher uma caixa de 1 a 10 e descobrir a pontuação que tem na caixa escolhida. Aqui é sorte. O Emma vai escolher uma caixa de 1 a 10 e essa caixa vai estar com uma pontuação de 1 a 10. Aí vai depender de fato da sorte se ele vai conquistar a pontuação maior ou não. A vantagem do poder é que você sabe que no mínimo você vai ganhar um ponto. Então ganhando já tá muito que bem. Ele acabou escolhendo, vai aparecer o print para vocês, a caixa, e dentro dessa caixa ele acabou ganhando 3 pontos positivos. Então ele ganha 3 pontos, indo para esse momento para 84 pontos. Agora a gente vai para ele e pro Vicky, que apostou a Megan de Geração Brasil, e o poder diz: herdeira. Megan é herdeira de uma emissora de TV. Ao ser jogada em um desafio que envolva branding, a mesma reduzirá os pontos das demais cartas em 6 pontos. É uma carta maravilhosa, porque é uma carta que foi pensada num desafio de branding. É uma pena que o Henrico acabou prejudicando a carta do Vicky, que agora, como a gente tá no desafio de canto, a carta já não tem mais validade, o poder não é ativo. Agora vamos para a aposta do menino Breno, que apostou a Geisa de A Força do Querer, e o poder diz: policial. Se Bibi Perigosa for usada no mesmo desafio, a mesma irá direto para a batalha e Geisa ganha 10 pontos extras no desafio. A Bibi Perigosa não está e ele não ganha os 10 pontos extras. Vamos para o André, que apostou a Helena de Mulheres Apaixonadas, e o poder diz: professora. Com seus conhecimentos, Helena garante mais 4 pontos extras em branding. A gente não tá no desafio de branding, ela acaba não ganhando esses 4 pontos. Agora vamos para Bruna, que apostou Leal de Tempos Modernos, e o poder diz: conversando com um robô. Tendo um robô como estimação, Leal consegue hackear facilmente o sistema. Cada carta jogada das 19 horas doam para ele 3 pontos e cada carta de participantes de reality jogadas doam 5 pontos. Isso significa o quê? Que cada carta das 19 são obrigadas a doar 3 pontos pro Leal. E se for jogado algum participante do reality, ou seja, do Optimus 1 e do Optimus 2, ele ganha 5 pontos extras. Como não tem um participante do Optimus aqui jogado nessa rodada, ele não ganha os 5 pontos. Mas vamos lá. A Diná da Viagem não é das 19. Eva de Eterna Magia não é das 19. Ramon é das 19. Então menos 3 pro Ramon e mais 3 pro Leal. Cadê o Leal? Tá aqui, mais 3 pontos. Ana Francisca não é das 19. Megan é das 19. Então o Vic já tem menos 7, vai para menos 10. E mais 3 pro Leal, indo para 6. Francisquinha de Como uma Onda não é das 19. Helena de Mulheres Apaixonadas não
não é das 19. Capitu, de Laços de Família, não é das 19. Irene, de Terra e Paixão, não é das 19. Geisa, de A Força do Querer, não é das 19. Charlotte, de Guerra dos Sexos, é das 19. Então, menos 7 vai para menos 10 e mais 3 pro Leal, que vai para 9. E Rebeca, de Um Lugar ao Sol, não é das 19. Então, a Bruna acaba subindo ali para quinto lugar com 79 pontos. 79 é tão ruim, é tão baixo, mas que dentro desse desafio tá ótimo, tá num high. Olha a loucura que esse episódio acabou se tornando, meu Deus do céu. Agora a gente vai para o poder da Daya, que apostou a Rebeca de Um Lugar ao Sol. E o poder diz: peso da idade. Na trama, a idade é algo que mexe muito com Rebeca. No game, a idade irá ajudá-la. Cada personagem das 18 horas na rodada, Rebeca recebe 3 pontos extras. Cada personagem das 19 horas, ela recebe 2 pontos extras. E cada personagem das 21, ela recebe 1 ponto extra. Esses pontos que ela recebe não é descontado das demais cartas, tá? Só para vocês ficarem cientes. Diná, de A Viagem, é das 18, então a Rebeca ganha 3. Eva, de Eterna Magia, é das 18, mais 3, vai para 6. Ramon, vamos ali por ordem, tá? Agora Emma, Ramon, é das 19, então mais 2, vai para 8. Ana Francisca, tô indo por ordem. Ana Francisca, de Chocolate com Pimenta, das 18, mais 3, vai para 11. Bruna, Leal, Tempos Modernos, Leal é das 19, mais 2, vai para 13. Adrian, Dona Francisquinha, Como uma Onda, das 18, mais 3, vai para 16. Vicky, Megan, Geração Brasil, 19, ganha mais 2, vai para 18. Helena, Mulheres Apaixonadas do André, 21, ganha 1 ponto, 19. Osaías, Capitu, Laços de Família, das 21, ganha 1 ponto, 20. Silvio, Irene, Terra e Paixão, das 21, ganha 1 ponto, vai para 21. Geisa, A Força do Querer, 21, ganha 1 ponto, 22. Charlotte, Guerra dos Sexos, das 19, ganha mais 2, vai para 24, indo para esse momento para 89 pontos. Vamos ver como é que ficou a classificação geral agora. A gente tem o poder do menino SK8, mas o poder dele não influencia na pontuação, tá? Então, parabéns, Daya, você é a winner do desafio com 89 pontos. Parabéns. Yuri, você ficou em segundo lugar, você é um high com 87 pontos. Henrico é o terceiro colocado com 86. Parabéns pelas loucuras que você fez nesse desafio. Talvez o teu objetivo era se tornar o winner, mas acabou ficando em terceiro lugar com 86 pontos. Em quarto lugar, Emma com 81 pontos. Em quinto lugar, Stephanie também com 81 pontos. Bruna em sexto com 79. Adrian em sétimo com 75. Vicky em oitavo com 74. André em nono com 72. Osaías em décimo com 71. Silvio em 11º com 71. Breno, infelizmente você está no bottom com 69 pontos. E SK8, infelizmente você também está no bottom com 66 pontos. Bom, a gente vai abrir agora o poder da carta do menino SK8. Ele apostou a Charlotte de Guerra dos Sexos e o poder diz: feminista radical. Todos os personagens masculinos usados na mesma rodada irão direto para o bottom, independente dos pontos. E ambos perdem 2 pontos em batalha. Eu não ouvi o que eu ouvi? Isso significa que a gente vai ter um bottom quádruplo. Então, Breno e SK8 continuam no bottom, só que automaticamente a Charlotte puxa 2 personagens masculinos. Com isso, Emma e Bruna, vocês também completam o bottom pelo poder da carta do SK8. Então, Emma, Bruna, Breno e SK8, os 4 enfrentam o bottom desse episódio. Então, só pra gente poder atualizar, eu já arrumei aqui: Daya, winner, Yuri, Henrico, Stephanie e Adrian, vocês são high. Vicky, André e Silvio, vocês são safe. Osaías, você é low. Você e Silvio empataram com 71 pontos, mas no desempate por atuação, a Capitu tem 89 em atuação
pontuação e a Irene tem 94. Então, com isso, o Silvio acaba ficando no safe e o Osaías acaba ficando no LOL com -1. Emma, Bruna, Breno e SK8 vão se enfrentar no bottom. Emma e Bruna, vocês recebem -2 em batalha, também devido ao poder da carta do menino SK8. Desde já eu desejo boa sorte aos 4. São 4 participantes incríveis que eu não gostaria de perder nenhum de vocês agora nesse momento da competição, principalmente que é o início. Tenho certeza absoluta que os 4 ainda têm muito a mostrar, muito jogo para desenvolver, mas lá vem o clássico, faz parte do processo. Esse episódio foi um episódio de grande plot, grandes movimentações e realmente é uma pena, mas infelizmente a gente vai ter que descobrir agora qual de vocês 4 deixa a competição. Vamos lá. Breno, Bruna, SK8, parabéns, vocês permanecem na competição. Boa sorte nos próximos episódios e eu não quero ver vocês 3 tão cedo nesse bottom, viu? Parabéns. Emma, meu querido, nem no bottom era pra você estar, mas infelizmente um poder acabou te puxando, determinando que personagens masculinos acabam caindo no bottom. E você com o Ramon acabou caindo nesse bottom e devido a todas as pontuações acabou deixando a competição. Acho que você acaba saindo prematuro demais, cedo demais. Acho você um participante extremamente inteligente, mas acredito que as escolhas que você fez foram escolhas bastante complicadas, principalmente nessa rodada. Na primeira rodada, que foi a rodada passada, que teve a primeira eliminação, eu achei muito inteligente a tua jogada, fazia muito sentido já que você vinha de um high. Só que eu acho que talvez o que faltou pra você foi um pouco de interpretação do jogo, ver as jogadas dos demais e entender em que momento da competição todo mundo tá vivendo para que você possa se adequar e tentar se manter no próximo desafio. Talvez o que te faltou foi esse olhar um pouco mais amplo sobre o jogo. Se você perceber na rodada passada, todo mundo jogou grande demais, todo mundo jogou pontuação muito alta, com poderes de ataque muito alto. Então talvez o que faltou para você foi esse entendimento e falar assim, essa galera vai vir com mais sangue no olho no próximo. Eu não vou poder jogar uma carta para me manter num safe. Eu vou ter que jogar tão alto quanto essa galera, porque se eu não jogar tão alto quanto essa galera, eu vou acabar me prejudicando muito. E você, muito provavelmente, estaria nesse bottom, mesmo que se o desafio fosse o desafio normal de branding, porque a tua carta já não era tão alta assim, e você ainda pegou uma pontuação extremamente baixa. Ou de qualquer forma, mesmo que se estivesse dentro de um branding, você cairia no bottom por causa da Charlotte de qualquer forma. Eu acho que talvez o que te faltou foi esse entendimento de jogar um pouco mais grande. Eu entendo que talvez dá aquele medo, porque a gente tem um deck com 20 cartas e a gente sabe, todos vocês sabem, que o deck é composto por cartas boas, sim, tem cartas boas, tem cartas medianas, tem cartas bem medianas, mas também tem cartas ruins. Não só o deck do Emma, o deck de todo mundo tem essas cartas. Olha a quantidade de cartas ruins que foram apostadas por cada um deles. Isso só prova que todo mundo tinha uma carta ruim ali no deck e acabou descartando. É claro que você não vai sair jogando todas as cartas boas que você tem
tem, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais. É equilíbrio, é você sendo estrategista com o teu deck, tentando alinhar da melhor forma possível. E você acaba deixando a competição de uma forma muito, muito prematura. Mais uma vez eu vou sentir muito tua falta. Acredito que não só eu, boa parte dos competidores também. E é uma pena muito grande te perder assim, tão cedo. Eu queria ver você participando de mais episódios, de mais desafios. A visão que eu tenho é que você poderia sim ir muito mais longe na competição, mas eu só tenho que te agradecer por ter aceito o convite, agradecer a você por estar compartilhando com os teus amigos, apresentando o reality para os teus amigos. Você faz isso com bastante esforço, bastante dedicação, e eu sou muito, muito grato por isso, de verdade. Muito grato mesmo por você fazer isso. E eu acho que é o início de uma amizade, porque eu gostei muito de você. É a primeira vez que você participa de um reality meu e eu fiquei muito, muito feliz com a tua participação. Acho que é o início de uma amizade e o início de uma pequena participação, mas que outros realities virão, e tenho certeza absoluta que você vai estar em um All Stars. Isso você pode ter certeza. Eu quero muito você lá, pela dedicação, pelo empenho, pela vontade de vencer, pela entrega, por tudo que você fez até aqui. Acho que você merece essa oportunidade de voltar no All Stars e brilhar ainda mais. Muito, muito obrigado de coração e até uma próxima oportunidade. Meu povo, a gente sabe que as eliminações daqui pra frente não vão ser fáceis, mas faz parte do processo, é o bordão, não adianta, né? Chegamos no top 12 da competição. Meu Deus do céu, parece que estreou ontem e a gente já tá no top 12. A gente piscou o olho e a gente já tá na grande final, gente. É tudo muito rápido, né? Algumas pessoas vieram no meu privado falar que sabiam de algumas coisas que iriam acontecer. Então a gente sabe que existem essas movimentações. Uma coisa que eu sempre falo, é natural a gente conversar sobre jogo, principalmente com as pessoas que a gente está competindo. É natural, principalmente para aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Mas conversar sobre o jogo, falar, nossa, eu não sei o que eu vou fazer nessa rodada. Nossa, para mim tá bem difícil uma escolha. Nossa, nessa rodada para mim tá muito fácil. Eu acho que eu já sei a carta que eu vou jogar, é uma coisa. Agora você chegar para outras pessoas, falar do teu poder, você falar a carta que você vai jogar, aí eu acho que é um risco muito grande e muitas das vezes é um risco que pode dar certo, que pode não dar certo. Então eu acho que cada um de vocês precisa fazer uma reflexão e ver o que tá agregando de fato, o que tá dando certo e o que não tá dando certo. A gente tá no 4º episódio, a gente tá se encaminhando para metade da competição, porque episódio 6, episódio 7 já é a metade, então a gente tá no 4, então não falta muito para chegar na metade. Então o que a gente precisa ter de visão é, eu tô indo para metade do jogo já tô indo para metade de episódios da competição. Agora é o momento de eu começar a filtrar e entender o que está sendo positivo para mim e eu preciso continuar seguindo por esse caminho, o que não está sendo bacana para mim, que talvez eu precisa mudar a rota como jogador, e o que eu preciso de fato mudar totalmente porque não está dando certo. Acho que agora é o momento, o episódio 5 em diante, é o momento da virada, é o momento de entender o jogo, é o momento de saber exatamente a carta que está jogando. Mais uma vez, a tua estratégia é você com as tuas cartas, o resto é Deus. E aí você não tem mais controle e seja o que Deus quiser. Mas você precisa fazer uma boa escolha. Você precisa fazer a escolha mais assertiva possível, para que, mesmo que dê merda, você fale, eu fui muito bom, porque eu fiz a minha melhor jogada que eu poderia ter feito. Mas eu agradeço muito. Gente, a gente teve um episódio maravilhoso. Foi uma loucura. E saiu o Ema. Meu Deus do céu. É isso, meu povo. A gente se vê no episódio 5. Também vai ser um episódio bem interessante pra gente poder assistir. Muito obrigado por estarem aqui. Beijo no coração de vocês e até. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá
prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.